Ó, vamos lá, bom dia. Pelo que eu observo, na hora do pessoal pregar, o que eles fazem é ler a Bíblia primeiro e depois eles trocam uma ideia sobre o que eles leram. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sei pregar. Então eu vou começar já trocando uma ideia e depois a gente lê umas passagens da Bíblia. Eu acho que essa é a terceira vez que eu falo alguma coisa. É difícil pra mim. E aí ferrou, né? Porque é a terceira vez. Eu sou inexperiente e ainda estou inventando moda. Que eu vou começar falando, conversando com vocês e depois eu vou ler a Bíblia. E eu não costumo fazer isso porque eu fujo muito da responsabilidade. Eu sou tímido nesses casos, né? Que tem que se apresentar e falar. Aí eu zoo pra dar uma descontraída. Faz um pilates, alguma coisa assim. Mas de modo geral eu tenho muita vergonha. E isso é ruim, que acaba às vezes te prejudicando. Por exemplo, vocês sabem que meu irmão Rafa, hoje ele está em Singapura, certo? Para quem não sabe, o Rafa é meu irmão mais novo. Ele está lá estudando na faculdade, com bolsa integral, está ganhando salário para estudar. Onde já se viu isso? Né? Está ganhando dinheiro para estudar, de graça, num país lá de primeiro mundo. Uma coisa bizarra. Por que isso aconteceu? Porque veio um cara aqui pregar na igreja e tinha que traduzir ele. E era pra eu traduzir ele, só que eu tenho vergonha. Perdeu, então, aí eu perdi a oportunidade, aí ele foi, por exemplo. É que eu também não queria ir pra Singapura, mas era uma oportunidade, né, que poderia ter aberto pra mim, abriu pra ele, graças a Deus, bom que ele tá lá, orando. Vai virar pastor lá. Mas por conta disso, de assumir a responsabilidade. Então é uma coisa pra mim, é um aprendizado. A gente tem que estar sempre tentando sair da zona de conforto, né, se desafiando pra aprender cada dia mais. E isso pra mim é um desafio. Então quando o pastor me convidou, eu falei, demorou. É nóis, mas pra mim acaba sendo difícil porque eu tenho vergonha. E em segundo lugar, também porque às vezes, isso deve às vezes rolar com vocês. Você não se acha muito digno de falar. Né? Porque você fala, pô, eu erro pra caramba, quem sou eu pra conversar com as pessoas? Quem se sente assim às vezes? Não só pregar, mas às vezes para falar para um amigo, né? Converter alguém. Não converter, mas falar de Jesus. Você fala, cara, será que eu sei falar de Jesus? Jesus é tão grande, tão top, né? Será que eu consigo? Vocês às vezes se sentem assim? Nunca? Fala direto. E eu tava falando de falar de Jesus, eu tava falando, acho que você tinha saído com o pessoal semana passada, eu tava falando. No meu serviço... Pessoal, calma, o que vocês estão fazendo aqui? Ele está falando ali, daqui a pouco vocês falam, para todos ouvirem. Que é isso? Conversa paralela. O que é isso, gente? Fala aí, Lucas. Eu tava comentando, chega a Camila, tava a Carol, acho que a Casey, a gente tava conversando. Aí eu falei que eu perdi muitas oportunidades no meu serviço de quem eu era lá. Às vezes eu não dava exemplo nenhum, então eu acabava perdendo essa oportunidade de falar de Deus. Aí eu falava, quem sou eu para falar aqui, sendo que eu faço um monte de coisa errada aqui. E eu vou falar de Jesus pros caras, porque os caras vão... mas no seu caso é mais complicado mesmo, tem muitas coisas erradas. O Lucas é brincadeira, Lucas. Mas é complicado, aí às vezes a gente acaba errando nisso, né? Tipo, às vezes a gente comete um monte de erros e aí na hora que a gente quer falar mesmo de Jesus, a gente perde a oportunidade, porque a gente não tá dando exemplo, né? Mas um exemplo de um brother que não está dando exemplo, ele sabe disso, mas Deus usou ele para converter outra pessoa, é o Marcados. Ele está bem afastado, né? Ele quer voltar para a igreja e tal. Mas o Thiaguinho começou a vir na igreja por causa dele. E de alguma forma, o Thiaguinho sabia que ele tinha tipo, uma raiz cristã. Quando o Thiaguinho estava lá estragado e tal, ele se sentiu super mal, que é para quem não sabe, é um outro cara que veio aí na igreja um tempo e hoje está acho que na Assembleia de Deus. Ele procurou o Marcos Paulo. Então, pelo menos vista a camisa de tipo, falar que você é cristão e as pessoas podem ser que te procurem, né? Quando elas precisarem de ajuda, elas precisam muito mais do que o que a gente pensa. E as pessoas levam a sério o cristianismo. Eles às vezes podem não praticar, mas eles sabem que ali tem muitas influências positivas, boas, que fariam bem para a vida deles se eles praticassem. Ou, no desespero, eles querem algo e o cristianismo, eles acham que, quem sabe, possa ser a solução. Aconteceu comigo, nessa semana, engraçado, que eu penso assim que nem o Lucas, né? Cara, eu vou ficar falando assim pros outros, mas eu, às vezes, também não piso na bola, quem sou eu?
Mas é engraçado que essa semana aconteceu 2 vezes de pessoas, uma do meu trabalho e outra um brother meu, vir me procurar falando que está em desespero e que precisa de ajuda e quer saber como que Deus funciona para poder ajudar essa pessoa. Para essas 2 pessoas eu disse a mesma coisa. Eu falei, cara, o que você precisa é ter um relacionamento com Deus. Por que eu falei isso? Bem, a analogia que eu vou trazer é de cenários em que te pedem ajuda e como você reage a esses cenários. Por exemplo, se vem um mendigo na rua, ou um pedinte e tal, e te pede um trocado, você pode se simpatizar, dar esse trocado para ele. E aí ele, beleza, você me ajudou. Aí ele vai virar as costas e vai pedir pro próximo, e assim vai. Ele vai viver o dia dele pedindo ajuda pro próximo, tal, quem for passando, e vai juntando os trocados dele. E basicamente se limita a isso, a ajuda que você vai dar ao mendigo. Enquanto se você vê um amigo em necessidade, vamos dizer que você está passando na rua e você fala, pô, amigo meu de anos atrás, ele está agora em total caos, está na rua pedindo ajuda. Você vai dar mais do que um trocado, você vai querer que aquela pessoa, não sei, mude de vida, vai tentar entender o que está acontecendo e ir atrás do problema, às vezes, sei lá, levar ela para sua casa, dar um banho nela, tentar oferecer uma oportunidade de emprego, assim por diante. Quanto mais se fosse um filho, imagina um pai que encontra um filho nesse tipo de situação, vai querer colocar ele num centro de reabilitação, assim vai. Qual que é a diferença nesses 2 casos? O mendigo, se você tentasse fazer isso com ele, por mais que você tivesse toda essa simpatia, ele provavelmente ia achar estranho, inclusive, porque ele não te conhece. Ele ia falar assim, cara, quem é esse cara que está querendo me levar para casa dele para me dar um banho? Isso é estranho, isso não costuma acontecer. Eu não sei nem se isso daí é viável. Vai que ele quer, na verdade, fazer alguma coisa comigo. E quem sabe ele nem toparia. Já no outro caso, o amigo ia falar, não, esse cara aí é de bem. Eu vou ir atrás dele, vou aceitar a ajuda dele, porque eu sei que nele eu posso confiar. E muito mais um filho com o pai. Falar, pô pai, ainda bem que você apareceu. Eu estou em total caos, você pode me ajudar. A diferença entre esses casos é o relacionamento. Aonde o mendigo, por você, o pedinte na rua, você não ter nenhum relacionamento, nenhum laço com ele, por mais que você ajude ele, isso não vai fazer com que ele queira receber mais algo de você, por mais que você tenha a oferecer. Pode ser que ele queira mais dinheiro, etc. Mas uma ajuda verdadeira, de mudança de vida, ele não vai querer receber de você, ele vai confiar mais, vai ser mais propenso a receber isso de alguém com quem ele tem relacionamento. Basicamente com Deus, eu entendo que seja parecido. Por quê? Se esses caras que estão em total agonia chegaram ao ponto de vir pedir para mim ajuda, para que eu ensinasse para eles como pedir para Deus para que os seus problemas sejam solucionados, para que Deus cuide da sua vida, se eles pedirem e no mesmo instante Deus atender, vai ser como um trocado, que eles vão receber e depois eles vão virar as costas para Deus e não vai ter mudança de vida nenhuma. E o cara só vai usar aquele milagrezinho para ficar feliz e às vezes não vai nem atrelar a Deus. Vai falar, pô, não sei, na verdade foi uma coincidência. Quando eu orei aconteceu. Se der pau de novo, eu uso isso como um talismã e volto a pedir. Que é diferente nos casos em que você tem um relacionamento profundo, né? E aí o que eu falei para eles, cara, para ter um relacionamento, na minha opinião, relacionamento consiste de 3 coisas. Um é a constância. Um exemplo, temos o Rafael aqui da igreja e o Rafael que é meu irmão. Os 2 chamam Rafael. Qual dos 2 vocês acham que eu tenho mais proximidade? Por quê? Porque eu vivi, ele podia ser meu irmão, mas ele podia ser um irmão separado na infância que eu só conhecia agora. O ser irmão não é o suficiente para que eu tenha o relacionamento com ele, mas sim porque eu diariamente vi ele, me relacionei com ele. Então a gente criou uma amizade muito mais profunda do que a com o Rafael, que é de uma certa forma só de domingo. Ela acaba, não tem na mesma profundidade, então ela não tem a constância. Agora, o Rafa foi para Singapura, certo? Ele está longe. Se eu começar a sair com o Rafael diariamente, a gente vai jogar bola, a gente faz churrasco, a gente começa ele ir na minha casa, eu ir na dele. Pode ser que com os anos, o meu relacionamento, inclusive com o Rafael, seja mais forte do que com o Rafa. Então a constância precisa acontecer e precisa ser para sempre, senão ela pode até inclusive diminuir o seu relacionamento.
Primeiro seria isso, a constância. Que quando a gente vê, de fato, Daniel, né, orava 3 vezes por dia. E mesmo quando os caras falaram, não pode mais orar, baixaram o estatuto, não pode mais orar, quem orar vai ser mandado para a cova dos leões, ele continuou, porque ele sabia que isso era crucial no relacionamento dele com Deus, né? Então a constância é fundamental. Qual que seria o segundo ponto? Você falar. E como que a gente fala com Deus? Através da oração, certo? Então, constantemente você tem que estar orando. No caso de Daniel, ele orava 3 vezes por dia. A gente pode colocar o mesmo exemplo na nossa vida. Através disso você vai começar a formar um relacionamento com Deus. E o terceiro ponto é ouvir. E ouvir é através da palavra, da leitura, certo? Ali você consegue ver o que Deus tem para dizer para você. Na oração, você não ouve de Deus. Você fala com Ele. Às vezes você ouve, você tem um insight, fala, pô, Deus falou comigo enquanto eu estava orando. Mas onde você ouve dele certeza é na Bíblia, que aí você lê o que ele escreveu, né? Através dos homens, é claro. E aí através disso você está ouvindo, absorvendo. E dentre ouvir e falar, eu tenho um que eu acho o mais importante. O que vocês acham que seria mais importante entre ouvir e falar? Os dois são muito importantes, porque afinal de contas, sem um dos dois o relacionamento acaba não se estabelecendo de forma profunda. Mas um dos dois é mais importante pra mim. O que vocês acham? Que da hora, velho! Vocês acertaram! Na minha perspectiva. Por que ouvir é mais importante? Olha, uma das coisas que ficam claras que ouvir é mais importante é que a gente tem 2 orelhas e uma boca. A gente aprende isso no treinamento de vendas, cara. Ouvindo o comprador, você vende mais fácil para ele, que ele se entrega e fala o que ele precisa. É ser pronto, peguei, pá. E aí você mata, entendeu? Então realmente ouvir é onde você absorve mais. Você pode... E aí o exemplo que eu vou dar sobre o quão ouvir é mais importante é o Justin Bieber. Nada a ver, né? Você gosta do Justin Bieber? Mas ouvir é muita coisa. Essa cara faz de Eu gosto do Justin Bieber. Nossa, ele é maravilhoso. Mas o Justin Bieber é um cara extremamente talentoso. Ele é um cara muito pop, muito de massa. E aí não sei porque quando acontecem coisas de massa a gente começa a ter raiva delas às vezes, né? Quando a pessoa vira massa, quando ele só você que está conhecendo, não, conhece esse cantor aqui, ó, Justin Bieber, acabei de ver no YouTube, devia ser na época em que ele estava lançando. Nossa, o cara vai bombar. Aí a pessoa gostava. Aí quando ele explode, todo mundo gosta, isso é coisa da massa. Não precisa nem pensar, gosta dele. Não sei porquê, modinha, né? Acaba gostando. Mas vamos reconhecer, o cara é muito talentoso. Ele é muito bom pra música. Esse cara, qual é a relação dele com os fãs? Ele fala, certo? Ele canta. E ele não ouve dos fãs. Não dá pra ouvir, é humanamente impossível, porque são muitos fãs, certo? Quem ali acaba sendo mais influenciado? Ele pelos fãs ou os fãs por ele? Os fãs começam a usar a camisa do Justin Bieber, põe o pôster dele, sabe as músicas de cor. Ouvir é o que mais te influencia, te molda. Enquanto o falar, que é o Justin Bieber, que faz sobre o público, ele acaba não recebendo a mesma influência. A diferença com Deus, dele pro Justin Bieber, são várias. Uma delas é que ele consegue ouvir cada um de vocês, ele consegue ter um relacionamento íntimo e único, certo? Mas nesse relacionamento que vocês têm com ele, busquem ouvir cada vez mais, que é através da leitura da Bíblia, através, sei lá, da mensagem dos caras que têm mais experiência com Deus, etc. Isso vai tornar o nosso relacionamento mais profundo. Foi essa a dica que eu dei para os caras. E aí eu falei para eles, então começa a ler, aí passei lá o livro, mandei eles baixarem o aplicativo da Bíblia, e aí a pessoa tem que ter disciplina. Ela tem que começar a fazer constantemente, para que ela crie um relacionamento. Através do relacionamento, 2 coisas vão acontecer. Se a gente admira com quem a gente está se relacionando, a gente vai começar a ter empatia por essa pessoa. Vocês sabem o que isso quer dizer? Empatia é mais ou menos a mesma coisa que simpatia. É quando você começa
a compactuar com aquilo que a outra pessoa pensa, sentir o que ela sente. Por exemplo, a Mari, eu não conhecia ela há 3 anos e meio atrás. Quando eu acabei de conhecer a Mari, se ela reclamasse de alguma coisa, eu não ia dar a mínima, porque eu não tinha ainda empatia por ela. Eu falava, pô, pessoa chata, fica reclamando. Hoje, se ela reclama, eu falo, pô, tadinha, não reclama. Eu tento fazer coisas para que ela pare de reclamar, porque eu não quero que ela fique insatisfeita. Isso aí é uma pegadinha das mulheres, que no começo do relacionamento elas não reclamam muito. Aí depois elas começam a reclamar que aí você já tá vendido, você fala, pô, não quero que ela fique triste. Aí começa a fazer de tudo para dar certo. Mas isso vai dar empatia, entendeu? Você não reclama muito, eu reclamo mais. Também se eu não falar isso na frente de vocês. Depois. Bem, brincadeira. Mas aí você começa a ter empatia. Conforme você tem empatia, se você admira a pessoa, você vai começar a querer obedecer o que essa pessoa tem pra você como certo. Ou seja, conforme você aprofundar o seu relacionamento com Deus, você não vai falar, pô, que regras chatas de Deus. Você vai ver que nem existe tanto assim esse negócio de regra. E é mais a questão de como é a personalidade dele, o que ele quer pra você. Você vai falar, pô, assim é o melhor jeito de ser, o melhor jeito de viver a vida. E a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe agora, através da leitura. Eu sou um pouco disléxico, então eu não vou ler. Então eu vou pedir pra vocês lerem. Pô, que da hora, eu anotei várias coisas, não li nada. Só agora na parte final. Então vamos lá. Ó, aprendizados no relacionamento com Deus. Leiam, por favor, Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21. Depois vai no Mateus. 21 o quê? O Lucas lê Lucas, eu leio Mateus. Boa! Nossa, monstruoso! Nossa, mas a Bíblia dele então ninguém acompanha. É verdade. Totalmente diferente. Tudo bem, vai lá, ó. Lucas 21, do 1 ao 4. Aí você pode abrir Mateus 6, 21. Ei, Matheus, você me reclama, mas agora tá do 1 ao 4 certinho. Ah, porque tem o de qual versículo a qual, né? Mateus o quê? Mateus 6, 24. É que ele vai ler Lucas, o Lucas vai ler Lucas. E o Matheus. Ele estava observando o povo. Pera aí, galera, que isso é muito importante. Cara, fica de pé, vai. Mas da hora é sério, pra galera ouvir bem, ó. É Deus falando agora, vai lá, através do Lucas. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Quem sabe o que é o gasofilácio? Negócio de pão sério. Então ele estava observando. Fica na arte, gente. Ele estava observando o pessoal da oferta lá na sinagoga. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que essa viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, quanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Boa, brother. Entenderam? Tem que falar sobre essa mensagem. Vocês entenderam? Alguém traduz pra mim aí o que pode ir? Vai lá, brother. Foi uma coisa mais do coração dela. Ela não tinha pra dar, ela teve fé de dar lá o que não tinha, enquanto os outros, o que tinha, eles deram, não ia fazer mais falta, mas pra ela era o único dinheiro que ela tinha. E ela acabou dando então mais pra Deus. Na perspectiva de Jesus, quem estava dando pra valer ali o negócio top, que ele falou, caramba, de aplaudir era ela. E ela confiou também, né? Porque ela deu tudo que ela tinha, então ela confiou que Deus ia suprir ela, não aquela simples moedinha. Essa é a principal mensagem, cara. O que vem do seu sustento, o que te dá o sustento, é Deus. Então, se você ficar miguelando aí na oferta, na verdade é porque você não está confiando nele. Tem que pensar assim, né? Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, que estava lá no princípio, deu essa mensagem pra gente. A gente tem empatia pelo que ele diz? A gente segue isso? Vai lá, agora lê Mateus 6, 24. Boa, Mateus. Já de pé. Essa é a palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores,
pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não, beleza. É dinheiro. Pode? Qual que é o asterisco? Aí no grego tá mamão. Mamon. Revelador. Deus da gana. Pessoal, olha. Não, tá tranquilo, já foi lido. Então vamos lá, as duas mensagens. Uma é a da oferta da viúva pobre. Ela deu mais do que os outros caras que estavam dando, na verdade, que estavam ali sobre ela. Ela deu tudo. E Jesus ficou admiradíssimo com isso. E o outro é Jesus falando, cara, vocês não podem adorar dois deuses. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Deus tem que ser o seu Deus. Confia nele em primeiro lugar. Então, isso é um mandamento. A gente tem que obedecer isso. Isso é uma dica dele, né? E, cara, levem isso pra vocês. Eu não sei quantos de vocês já recebem algum salário. Isso dá fruto de fato na sua vida. E aí, é complexo. Não é legal muito falar sobre isso, porque o pessoal tem o maior preconceito de, igreja é dízimo. Quem tá vindo pela primeira vez. E aí, quando a pessoa fala do dízimo, ela já não ouve mais nada. Na verdade, é azar dela, cara, porque nisso aí tem várias lições. De que ele é quem cuida dessas finanças e ele vai te ajudar. Bem, um exemplo meu. Quando eu era bem pequenininho, eu provavelmente ouvi essa história e eu tive a brilhante ideia. Eu falei, mano, eu nunca tinha ganho dinheiro nenhum. Cara, provavelmente meu primeiro salário vai ser uns R$1.000. R$1.000 pra mim, nossa, era muita coisa. E aí eu falei assim, não, mas é porque nessa época R$1.000 era ainda mais do que hoje. R$1.000 era tipo, eu acho que uns R$2.000 hoje, quem sabe, ou 2.500, não sei. E aí eu falei assim, cara, eu daria todo o meu primeiro salário, tranquilo, daria mesmo, e vem dele, afinal de contas, se eu conseguir ganhar R$1.000 já vai ser tão da hora que eu vou dar tudo. E aí eu ganhei meu primeiro salário. E meu primeiro salário, na verdade, foi trabalhando no buffet como animador de festa. E foi uns R$80. Porque era por hora eu ganhava 20 conto. E aí eu falei assim, putz, eu tinha feito aquela promessa. E R$80 é tão pouco, não vai fazer diferença nenhuma no dízimo. Será que eu dou? E aí eu dei, velho. Eu dei os meus 80 pontos. E aí eu fiquei sem nada, mas eu fiquei com a minha consciência de boa. E os caras que tinham trampado junto comigo, vamos comprar sorvete e tal. Era infinito, era dinheiro infinito. Vamos comprar figurinha, sorvete, sonho. Era dinheiro infinito, parecia que tinha dado um código no The Sims lá de dinheiro infinito. E aí, mas aí eu dei mesmo assim. E eu não recebi nenhum outro dinheiro depois, cara. Deus não veio. Então toma de volta pro você deu. Eu fiquei sem dinheiro mesmo. Bem, mas hoje eu não tenho do que reclamar. Cara, graças a Deus, financeiramente minha vida tem sido muito bem. Coisas assim milagrosas que aconteciam. Um outro exemplo é que agora que a gente casou, nossa, apertou bem as finanças, né, Lu? Casamos lá, foi louco. Saímos de lua de mel causando comigo. E aí ficamos apertadaço. E aí chegou a hora de dar o dízimo. Eu falei, mano, beleza, vou dar o dízimo. E agora o meu dízimo já tá mais pesado. Eu falei, bem, mesmo assim vou dar, mesmo quase no osso. E aí olha o que aconteceu. Aí chegou, aí no mesmo culto, eu tinha dado o dízimo. E aí meu tio chega pra mim e fala assim, seu presente de casamento, o dobro do que eu tinha dado, velho. Aí eu falei, animal. Aí nós errado. Aí eu gostei. É que a gente ponderou não dar, porque ficou apertado. Aí falou, será que a gente... Não, vamos dar. E aí já veio né? Triplo no mesmo dia. Mas a história tem que ser, não é, vou ficar dando dinheiro, quero ver em dobro. Não. A história tem que ser, mano, dane-se o dinheiro, entendeu? Deus está cuidando de você acima disso. E essas são as relações que eu tive aí quanto a dízimo, meus exemplos para vocês. Oi? Você me fala depois.
Mas eu posso falar de você ainda também. Aí a Mari, falando todas essas coisas pra ela, ela começou a dar o dízimo também. Ela não dava, ela achava errado. É que eu vim da Não Renascer. precisa dar dízimo, pode ser oferta. É complicado. E aí ela colocou no débito automático. E aí começou a acontecer uns milagres, cara. Ela estudou, ela fechou a RH agora. E ela teria que entrar lá como assistente ainda, né? E galgando passos. E aí surgiu uma vaga na Embi para ela já ir como RH pleno. E ela foi passando em todos os processos. Ela chegou no último processo que o diretor foi entrevistado, o cara gostou dela, e aí eu e a Mari brigando, a gente deu uma meio terminada. Aí ela cancelou o dízimo. Ela tava dando tudo certinho, ela cancelou o dízimo e disseram não pra ela. Aí não deu certo o esquema, mas ia dar certo, né? Tava tudo certinho. Aí ela cancelou, foi uma coincidência meio bizarra, engraçada. Mas enfim, ela viu, experimentou de tipo, sendo abençoada profissionalmente enquanto ela tava fazendo aí, depois ela parou. Acabou acontecendo isso, foi uma coincidência, né? Engraçada. Mas enfim. Agora quanto a... mais sobre a obediência, vamos ler ainda aí, Mateus. Mateus 25 ao 34. É onde você já estava, que é o 24, aí você só vai ler agora do 25 ao 34. Era Mateus 6, não é isso? É, agora é 25. Não, desculpa. Mateus 6, do 25 ao 34. Do 25 ao 34? Bastante divertido. Mas essa passagem é muito longa. Vou gostar. As preocupações da vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos viver, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Top. Entenderam? É animal, né? Isso daí é Deus falando com vocês. Tipo, Ele cuida da ave que não está plantando para comer amanhã. Ela sempre tem comida. Ele veste o lírio da forma mais bonita possível e ele não está lá preocupado com estética, moda. É um ser vivo, o lírio. E ele é super top, super bonito e ele não está, na verdade, se preocupando com isso, está ali, né? Deus cuidando dele, dando o sol para que ele cresça e seja bonito e seja apreciado pelas outras espécies. E vocês que são filhos de Deus, certo? Vocês são a imagem e semelhança dele. Vocês, eles se preocupam muito mais. Vocês não precisam ficar com essa preocupação, com essa loucura, com essa neura. Basta, que nem ele fala, confiar nele em primeiro lugar. E isso é o que os meus amigos estão passando, que vieram me pedir ajuda. Eles estão passando por crise. E o principal motivo é a falta de fé em Deus. Eles não acham que tem uma justiça maior, alguém cuidando deles. Vocês podem estar passando por momentos parecidos. Tem vários momentos aqui de entrada no vestibular, de passar no colegial, de passar na faculdade, de namoro, de se firmar na fé, enfim, diversas crises vocês podem estar passando. Deus é maior.
ele cuida de vocês. Tem que se preocupar em ter um relacionamento com ele em primeiro lugar, através daqueles 3 pontos que eu falei no começo. Momento de crise é para você esperar nele. E é o que José do Egito passou. Vocês manjam a história de José? José do Egito é da hora que ele tem novela, né? Aí fica mais fácil de entender. Não, Já viu tudo? Quer contar como funciona? Ó, pra quem não sabe, a história de José basicamente, ele é filho do Jacó. E Jacó é o cara que tem vários filhos. Jacó gostava de fazer filhos. E aí, o José é o 11º. E ele é filho da mina que o Jacó mais gostava. Então por isso o Jacó puxava mais o saco do José. E os irmãos ficavam com raiva do José. E para piorar a situação, o José tinha uns sonhos muito loucos em que ele ficava reinando no meio do sol, da lua e de várias estrelas, e ele contava isso pra galera. E aí o pessoal falava: meu, você tá se achando, o que tá acontecendo? E aí chegou ao ponto que os irmãos ficaram tanta raiva que mataram ele. Mataram. Eles falam que matam pro pai. E vendem ele como escravo. Então eles batem nele, jogam no poço, depois pegam ele como escravo e vendem pro Egito. Aí José é um cara que ele tá sempre sendo certinho, obediente a Deus, e com isso ele vai se dando bem em todas as fases da vida dele, mesmo que tentem puxar o tapete dele. Ele vai lá, começa a trabalhar com o cara, certo? E aí ele começa a subir ali dentro da hierarquia, trabalhando para esse cara, o cara dá tudo para ele e fala: pode cuidar de tudo aqui. Até que aí a mulher desse cara começa a gostar dele, dá em cima dele. E aí ele foge porque ele é um cara obediente a Deus. A mulher fala que ele tentou atacar ela e ele vai preso. Então ele faz tudo direitinho, se dá bem, porque ele é um cara de Deus. E aí tentam puxar o tapete dele pela segunda vez. Ele vai pra cadeia, lá na cadeia ele vai fazendo tudo direito até que ele começa a ser o cara da cadeia. E aí as pessoas vêm contar os sonhos pra ele, ele explica o que está acontecendo nos sonhos. Acontece que depois de um tempo ele vai decifrar o sonho do faraó até. E aí com isso o faraó gosta dele, ele sobe demais na hierarquia. Governador, o cara vira o governador do Egito. Todas as provações que ele passou, os tempos de crise, são tempos em que ele se aproxima ainda mais de Deus, certo? Em que você precisa ainda mais da força de Deus. E é isso que os meus amigos estão passando agora. Eles precisam continuar, eles precisam ter um relacionamento com Deus para que eles possam, nesses momentos de crise, serem obedientes e saber quem que cuida deles. José tinha essa certeza. E com isso Deus foi sempre colocando ele em patamares ainda maiores. E ele precisava das crises para poder chegar lá. E com isso o cara bombou, né? Virou rei do Egito. No final das contas a família veio pedir comida para ele. Vieram pedir os grãos pro José. Então, enfim, esse cara deu uma baita reviravolta. No momento de crise ele tinha um relacionamento forte com Deus e pôde ser cada vez mais exaltado, né? Graças a Deus, por conta da confiança que ele tinha em Deus. Cara, eu passei também por momentos de crise na minha vida. O Sami, a Mari, a Núbia, cada um de nós tem vários exemplos que, graças ao nosso relacionamento com Deus, a nossa fé de que Ele é quem estava suprindo, o momento de crise, na verdade, foi um momento de reviravolta, que nos deixou ainda mais fortes, né? E um que eu posso contar é que na empresa que eu tô agora, eu quase fui demitido. E meio que a troco de nada, não dá para entender. A gente, vendo, né, da minha perspectiva, tentaram puxar meu tapete. E aí o que a gente fez foi orar muito. Meu pai entendeu, ele sonhou que na verdade aquilo se tratava de uma batalha espiritual. Então a gente orou, continuou acreditando, confiando em Deus de que aquilo poderia ser revertido, sendo que meus chefes não falavam comigo. Eu tentava falar com eles, eu falava: e aí, tudo bem? O cara, tudo. Eu falava: e os preparativos do casamento? Estão bem? Então. Aí beleza, aí a gente ia no carro e era esse tipo de conversa que a gente tinha. Aí eu: que estilo de música que você gosta? Todos. Ele respondia assim, não tinha assunto. Como que eu ia reverter para um cara desse começar a simpatizar comigo e as coisas darem certo? Eu fui fazendo o meu trabalho no dia a dia, tá? E Deus tocou no coração desse cara.
o meu chefe imediato saiu de férias. E esse, que era o terceiro chefe, que era quem poderia, que foi influenciado a me demitir, que é quem poderia me tirar dessa situação, ele foi tocado, cara. Um cara super frio. Ele é conhecido dentro da companhia como uma pessoa bem fria mesmo, objetiva e tal. Ele foi tocado, mudou o coração dele. Em pouco mais de um mês ele já chegou para mim e falou, ó, a empresa ela protege os funcionários de uma certa forma. Você não pode desligar as pessoas assim, você tem que dar uma chance para elas. Então tinha um processo de 2 meses de recuperação para mim, e as métricas eram subjetivas, uma delas pelo menos. Ou seja, se eu falhasse em alguma delas, eu não seria aprovado a continuar. Sendo subjetivo, eu dependia da simpatia desse cara. E ele, como eu disse, não conversava comigo. Deus tocou no coração dele, um pouco mais de um mês, ele falou assim, cara, você não tá mais nesse processo, continua nessa pegada. Saí disso. Depois ele gostou tanto de mim que me recomendou para São Paulo. Em São Paulo, o trabalho aqui foi tão bacana, tão da hora, que aí eu fui reconhecido como um talento top dentro da companhia. Não fui eu, é Deus, porque era o mesmo eu que quase foi demitido, que fazia tudo certinho ali, sistemático, dia a dia, tal, tentando criar processos. Deus foi abrindo as portas. Aquele momento de provação, na verdade, me fortaleceu. E aí hoje eu estou sendo promovido e estou indo para Recife, tanto que eu ia aqui continuar com vocês e até ser o líder da galera, e não vou mais poder ser porque eu estou indo para lá. Vamos continuar o contato aí à distância. E o que eu ia falar? Cara, todo dia o que a gente precisa fazer é ter esse relacionamento com Deus, essa constância, ouvindo e principalmente, quer dizer, falando e principalmente ouvindo dele, tá? E aí, para terminar aqui o que a gente está falando, a última mensagem... tem muitos mais exemplos, na verdade, cara. Eu vou contar mais alguns porque é mais divertido, tipo, falar do seu dia a dia e ver que, cara, isso não é uma coisa que já aconteceu no passado, isso é uma coisa, né, porque às vezes a pessoa pode ler a Bíblia e achar que está muito distante dela. Isso, de fato, se você leva a sério, você tem um relacionamento com Deus, ele age na sua vida e acabou. Não adianta. E eu vou ler um último texto que fica bem claro por que ele faz isso. Mas, antes disso, eu vou contar só mais um exemplo. Coisas bizarras. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar lá nos Estados Unidos. Só que aí a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. A gente, na verdade, ia ter um patrocinador, acabou faltando dinheiro para esse cara, ele não estava mais pagando, eu já ia entrar no processo que eu não podia mais entrar nas aulas. Aí eu falava com a menina do financeiro, falava, cara, tá difícil, ele tá falando que não tá dando para passar o cartão. Ela já viu que, na verdade, não ia ter dinheiro para pagar, e ela falou, ó, meu, você já não tem mais como entrar. Mas eu vou deixar você ir e tal, até pelo menos a metade do semestre. E vamos ver no que dá. Aí eu, beleza. Aí eu pensei comigo mesmo, cara, não é mais para eu ficar aqui. Foi animal. Meio semestre nos Estados Unidos eu gostei. Foi uma experiência da hora, Deus abriu essa porta, mas aí ele quer que eu volte pro Brasil. E aí, para poder juntar algum dinheiro, eu me submeti a ser cobaia lá nos Estados Unidos, que uma galera faz isso, inclusive os estudantes, e uma galera que não faz nada da vida também acaba sendo cobaia, porque o que você faz? Você se submete a experimentar os remédios que ainda vão sair para o público, e eles ficam te monitorando, e se tudo der certo, você ganha uma grana lá. Tá. Então eu ia ficar 10 dias num hospital, e com isso eu ia ganhar 3,5 pau. Já começou a dar errado as coisas quando, na minha bolsa, você não podia levar nenhum remédio. E tinha um anador, minha mãe me deu, que tava escondido lá, cara, um anador. E aí a mulher falou assim, que remédio é esse? Eu falei, é um anador para dor de cabeça, eu nem preciso desse remédio, pode jogar ele fora. Ela falou, bem, a gente precisa investigar porque ele não existe nos Estados Unidos. Aí ela voltou com a notícia de que aquele remédio tinha uma dosagem super alta e que era considerado uma droga nos Estados Unidos. Eles sempre chamam pessoas a mais para o estudo, para que tenha uma margem de erro, pessoas que vão passar mal no começo e que possam ser mandadas embora. Eu era o primeiro na lista para ser mandado embora. Eu mal sabia falar inglês. E aí eu cheguei na enfermeira-chefe, escrevi uma cartinha, que eu não ia conseguir explicar para ela em inglês, né? E dei para ela a cartinha. E aí na cartinha eu explicava para ela, cara, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, nessa época eu nunca tinha bebido mesmo, era bom, porque aí eu podia falar as coisas com sinceridade, eu nunca bebi,
eu sou cristão, sou virgem, sou tudo certinho, eu nunca ia querer, seria um absurdo eu trazer pra cá, eu que nunca fiz nada disso, uma droga. Isso existe, na verdade isso é um remédio de dor de cabeça no Brasil. Por favor, me ajuda para que eu possa ficar aqui, porque eu preciso desse dinheiro para me ajudar a pagar a faculdade. Isso, pelo menos de uma certa forma, acabou me aproximando dela. Ela ficou com dó de mim, mandou um cara que sabia falar espanhol ir lá comigo. E eu ficava lendo a Bíblia diariamente. Mal tinha internet para poder falar com a minha família. Tava da hora a situação. Lá não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Era uma época que ainda estava começando, tipo, todo lugar ter Wi-Fi. Aí não tinha internet para falar com a minha família, não tinha celular. Às vezes eu não sei como que eu conseguia mandar um e-mail para explicar o que estava acontecendo. E eu já estava a 4 horas da onde era a cidade onde tinha faculdade, e era o período de semiférias, que chama Spring Break, onde o pessoal sai de férias por uma semana. Então não tinha ninguém na faculdade, as pessoas estavam espalhadas pelos Estados Unidos que eu conhecia. Ou seja, eu estava perdido em Indiana, longe da minha faculdade, sem carro, sem telefone e correndo o risco altíssimo de ser chutado de lá. Aí o que aconteceu? Falei tudo isso pra ela, abri meu coração. Ela mandou esse cara espanhol ir lá comigo. Eu não entendi nada que esse cara tentava falar comigo e ficava orando lá além da Bíblia. Aí passaram os 2 dias de teste pra ver quem que ia ser mandado embora. E se eu não me engano, tinha que ser umas 5 pessoas mandadas embora pra ficar as outras 30 dentro do estúdio. Aí ela falou, aí ela chegou pra mim no... Cara, isso é emocionante porque, tipo, agora isso é muito engraçado, mas... Desculpa. Na época, eu tava perdido, velho. Pega uma água pra mim, por favor. Eu tava... Desculpa. Eu tava perdido lá no meio do país e tudo podia dar errado, eu não ia ter nem pra onde ir, eu não tinha nem dinheiro direito nessa época. Sei lá onde que eu ia dormir, cara, se me tirasse de lá. E ela chegou pra mim, assim que passaram os 2 dias. Desculpa, pessoal. Ela falou, cara, exatamente 5 pessoas ficaram doentes. Estão saindo daqui. E você vai continuar. Cara, eu glorifiquei tanto a Deus. Porque eu ia conseguir pelo menos, sei lá, ganhar aquele dinheiro e continuar ali naquele estudo tendo algum lugar para dormir, algum lugar para comer, etc. E aí, sei lá, isso pra mim foi tipo uma super provisão de Deus. Quando você é mais velho, você ainda consegue, sei lá, dar um jeito, se virar. Mas eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais e você fica mais aflito, mais ansioso. Como que eu vou me virar aqui, né? E Deus cuidou de mim. Porque Ele não queria me ver numa situação toda ferrada. Ele, de alguma forma, fez com que exatamente 5 pessoas não pudessem ser aceitas naquele lugar. 5 pessoas que não tinham levado nenhuma droga para aquele lugar. 5 pessoas que eram americanas, que teriam feito mais sentido de passar pelo teste. E eu continuei lá. Com isso eu tive dinheiro para ajudar a pagar o primeiro semestre. Mas aí maior do que isso foi que voltando para a faculdade, eu tinha perdido algumas provas porque o período de teste, né, de cobaia era maior do que o período de férias. E nos Estados Unidos você tem a prova de meio de semestre e a prova de final de semestre. As duas contam com peso quase máximo da sua nota total.
praticamente essas duas provas que entregam você, fazem você entregar o semestre. E eu perdi algumas dessas provas de mediano. E aí eu falei, cara, eu não vou mais conseguir passar. Aí eu pensei, por mais que eu tenha passado por tudo isso, quem sabe mesmo assim eu tenha que voltar. Pelo menos eu consegui o dinheiro para terminar o semestre. E aí, eu não tinha dinheiro para nada. Eu lembro de ir no mercadinho, querer comprar um cookie. Falar, mano, é melhor eu economizar para poder ajudar a pagar a faculdade. E aí aconteceu a coisa mais bizarra do mundo. Enquanto eu tava passando por toda aquela loucura nos Estados Unidos, surgiu do nada um cara do Canadá que tem uma ligação com a nossa família. A mãe dele é prima da minha avó. Nesse mesmo período, ela quis visitar a prima dela, então ele trouxe. E aí ele ficou na casa do meu pai. Eles começaram a criar um relacionamento. E depois de um tempo ele descobriu que meu pai ia vender o apartamento para me ajudar a pagar a faculdade. Ele descobriu através de alguém. Já tinha vendido. Que ele tinha vendido o apartamento onde ele estava ficando, que era um apartamento bacana, onde cabia a galera, para ele poder me ajudar a pagar a faculdade. Ele descobriu através de alguém, meu pai não falou nada para ele, a gente confiando em Deus acima de tudo, mas esse cara era um cara de muito dinheiro. Ele é um cara de muito dinheiro. E aí ele chegou com a mulher dele, oraram, e no outro dia ele chegou no meu pai e falou que ia pagar o restante da faculdade. Foi algo muito bizarro, cara. É forte pra mim falar isso porque é você se sentir realmente cuidado por Deus. Então, quando eu era pequenininho e dei todo o meu salário, confiando nele, ele não me deu nada de volta ali na hora. Mas ele também sabia que eu não precisava. Mas sempre que eu precisei, ele trouxe coisas mirabolantes que cuidaram de mim. E é assim que pode ser na vida de vocês também. Basta vocês terem um relacionamento com Deus. E é isso que eu quero para os meus amigos que estão passando por crise agora. Um relacionamento de intimidade. Onde de maneira constante vocês falam e principalmente ouvem dele. Por último, então, vamos terminar lendo Lucas 11, do 10 ao 13. Quem quer ler? Você lê, Lucas, já que você é aluno? Pode ser, é melhor. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato. Nem esconde. A sua versão é muito diferente. Vamos ler em alguma tradicional. Lê aí. 11, do 10 ao 13. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É isso aí. Isso é muito bonito, né? Se você pedir, Jesus está falando que Deus vai dar.
E ele vai te dar o que há de melhor. Se o filho pedir algo errado, ele não vai dar esse algo ruim pro filho, um pai terreno, né? Imagina o pai celestial, ele vai querer algo muito melhor para você. Mas a chave aí é se o seu relacionamento com Deus é de filho para pai. O seu relacionamento com Deus não pode ser de pedinte para motorista passando no farol. Onde, se você receber o seu trocado que você está pedindo, você vai virar as costas para ele e aquilo não vai te dar uma mudança drástica na sua vida, não vai de fato te fazer chegar onde ele quer que você vá, ele não vai te restaurar através daquilo. Vão ser trocados que você vai depois pedir para outro Deus. Então, pensem nisso, coloquem isso em prática no dia a dia de vocês. Leiam diariamente, orem diariamente, busquem a constância no relacionamento com Deus e através disso vocês vão criar a simpatia, a empatia com quem Ele é, com qual é a personalidade dele. E, tendo esse relacionamento, é que vocês vão conseguir colocar em prática o que Ele quer para a vida de vocês e o que você pedir, que Ele vai te dar, vai ser restaurador e não simplesmente pontual. Ele vai de fato cuidar da sua vida, porque Ele é o seu Pai, tá? Então depende muito mais de nós, porque Deus está aí para nos ajudar. Basta nós de fato sermos filhos dele, um relacionamento de filho para pai, e não de pedinte para motorista do trânsito. Beleza? É isso.